Boa tarde, meus queridos alunos. O objetivo principal dessa videoaula aqui é apresentar para vocês alguns conceitos e definições sobre essa disciplina, né? Adubos e adubações. O tema central é tratar dos fertilizantes ou adubos. O que é que a gente conhece por fertilizantes e adubos? Nada é mais do que um produto que contém um ou mais minerais. Ou seja, um produto que contém um ou mais nutrientes minerais. E que, quando usado no solo, não é capaz de fornecer em quantidade suficiente. Ou seja, é usado quando o solo não tem condições mais de fornecê-los esses nutrientes minerais em quantidades suficientes. Então, o conceito da palavra adubo e fertilizante são sinônimos, né? Adubo e fertilizantes em si, eles são sinônimos. São sinônimos perfeitos e por isso podem ser usados indistintamente. A primeira é a mais usada em português, adubos. Muito, muito conhecido, né? Em todos os sentidos, tanto mineral como orgânico, né? As pessoas, os agricultores tratam o produto como adubo, né? Ou ainda pode-se dizer que o fertilizante é toda substância mineral ou orgânica, natural ou sintética, fornecedora de um ou mais nutrientes das plantas. Assim sendo, a gente pode também tratar de fertilizante simples. O fertilizante simples é todo fertilizante formado de um composto químico contendo um ou mais nutrientes primários. Por exemplo, o sulfato de potássio, o enxofre na forma de sulfato e o potássio. Então, essa aí é a característica, a definição para fertilizantes simples. Um fertilizante misto ou mistura de fertilizante misto ou uma mistura de fertilizantes são todos os fertilizantes resultantes da mistura de dois ou mais fertilizantes simples. E um fertilizante complexo é todo fertilizante contendo dois ou mais nutrientes, resultante de processo tecnológico em que se forma dois ou mais compostos químicos. E o que é um corretivo? É muito comum a gente misturar corretivo com adubo com fertilizante. Corretivo é todo material capaz de, quando aplicado ao solo, corrigir-lhe uma ou mais características desfavoráveis às plantas. Por exemplo, o calcário. Nós corrigimos com o calcário a acidez e, ao mesmo tempo, nós podemos corrigir deficiências de cálcio e magnésio com o calcário. Essa é a definição mais conceitual de corretivos. Os fertilizantes minerais, assim dando mais informação, os fertilizantes minerais são substâncias sólidas, fluídas ou gasosas, contendo um ou mais elementos fertilizantes, no caso o N, P e K. Ou ainda, nos Estados Unidos, eles incluem também o cálcio, o magnésio, o enxofre, também, sob uma forma inorgânica
disponível mais ou menos rapidamente para a planta. E que os fertilizantes minerais atuam principalmente sobre as componentes químicas da fertilidade, ou seja, a capacidade de um solo garantir de modo contínuo o crescimento das plantas e da colheita, fornecendo-lhe um suprimento suficiente de nutrientes e de água, oferecendo condições favoráveis às raízes, ao seu desenvolvimento e à fertilidade, e que a fertilidade é a resultante de diversos componentes, químico, físico, químico e biológico, assim como nós já definimos em fertilidade e química dos solos. Os fertilizantes orgânicos, dividi aqui, os fertilizantes orgânicos são substâncias de origem animal ou vegetal, contendo um ou mais elementos fertilizantes, em geral mais disponíveis mais lentamente para as plantas. Por exemplo, o sangue dissecado, as tortas e resíduos diversos. Os adubos orgânicos atuam principalmente sobre a componente química da fertilidade, né? Então, diante dessas definições, poderia determinar uma conceituação de adubo ideal, segundo alguns pesquisadores. O fertilizante ideal deve ter uma alta concentração dos macronutrientes primários, N, P e K. O fertilizante ideal deve possuir também quantidades generosas dos macronutrientes secundários, cálcio, magnésio, enxofre, e teores suficientes dos micronutrientes. 3. Deve ter a forma de partículas arredondadas e firmes, com cerca de 2,5 milímetros de diâmetro, sendo completamente impermeável à umidade até o momento em que é aplicado ao solo. 2,5 milímetros de diâmetro é um pouco maior do que a partícula da areia, né? Quando a gente passa na peneira. Quando aplicado ao solo, deve entrar imediatamente em solução, mesmo quando o terreno estiver muito seco, tornando seus nutrientes prontamente aproveitáveis para as culturas anuais, não sendo lavado pela chuva ou pela água de irrigação e nem fixado em forma não disponível, o que é difícil, né, minha gente? O seu efeito residual deve fazer sentido durante muitos anos, evitando que a necessidade de aplicá-lo anualmente. No caso dos resíduos de fosfato, já se verificou até 30, 40 anos. 30 a 40 anos a presença de resíduos de adubações anteriores. Deve deixar um resíduo alcalino nos solos ácidos e ácido nos solos alcalinos, garantindo assim um meio à reação mais adequada para a vida das plantas. Ou seja, se o solo já é ácido e você aplica um adubo que tem característica ácida, você vai acentuar essas características ácidas ainda mais. Ou ainda, prontamente disponível, não deve criar concentrações salinas exageradas perto da semente ou da planta. No caso da ureia, cria concentração salina e queima. Deve ser produzido baixo custo, usando matéria-prima local e tecnologia própria, e sendo adequado para todas as condições de clima e para o solo e as culturas da região. Olhe esse detalhe que deve ser produzido a baixo custo, usando matéria-prima local. Deve matar ervas, controlar pragas, doenças, garantir propriedades físicas e químicas e biológicas favoráveis ao solo, né? Ou ainda, numa brincadeira aqui, deve ter uma areola na cabeça, um par de asas brancas, uma túnica sem costura e poder voar. Isso aí é o que dizia Malavolta, né? Ok, minha gente. Uma boa tarde para vocês.